Olá, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o fluxo do som, principalmente para quem trabalha aí com pequenos eventos, né? Talvez você toca no restaurante da sua cidade, toca no evento corporativo, casamentos menores, aquele que você faz talvez lá no sítio, né? Onde a pessoa te contrata, você tem um espaço ali para tocar, ou numa recepção. Mas por que que é importante você entender bem o fluxo do som para que o seu evento ou a sua apresentação nesse evento saia da melhor maneira possível? Eu vou colocar aqui na tela o fluxo do som. É muito importante você entender bem isso aqui e por que que você precisa ter um equipamento bom. Olha só, isso aqui é o básico do básico, né? Com certeza você já entende esse fluxo aqui, mas eu coloquei só para a gente ir falando passo a passo, né? Por que que você precisa de um equipamento bom? Olha, microfone não é tudo igual. Microfone tem timbre diferente, tem captação diferente, tem padrão polar. E eu falo sobre isso aqui em alguns vídeos no meu canal. Se você tiver interesse de entender um pouquinho sobre padrão polar dos microfones mais usados aí no mercado, dá uma olhadinha no meu canal que você vai achar um vídeo interessante sobre isso. Porém, vamos voltar ao assunto aqui. Se o violão for mais ou menos, o microfone for mais ou menos, você vai entregar algo mais ou menos. Então você precisa ter o mínimo, o básico, para entregar uma boa qualidade. Precisa ter um violão minimamente bom e um microfone também. Estou falando mínimo porque quando você está começando, ninguém tem condição de comprar um equipamento muito bom, o melhor equipamento do mercado. Isso aí é muito difícil, né? Quem começa já por cima, tendo um excelente microfone, um excelente violão ou outro instrumento, seja lá qual for. Porém, se você usa um equipamento muito básico, você não consegue tirar um timbre interessante disso na hora de tocar ao vivo. Eu tenho experiência nisso porque eu já toco há alguns anos, né? Na verdade, eu toco desde criança, mas já toquei em eventos e eu sei o que eu estou falando. E aí depois vem os cabos. Os cabos parece que é coisa boba, né? Mas eu tô com um cabo aqui, ó, vou até pegar. Esse aqui é um cabo de uma marca muito boa, que é o cabo Santo Ângelo. Esses cabos eles já têm um revestimento e uma blindagem que me ajuda a não ter muito ruído. A pior coisa que tem é você comprar cabo muito barato, vai só pelo preço e não olha a qualidade por trás do produto, e aí na hora do evento você tem chiadeira. E a pior coisa do mundo para o músico, para o cantor, seja lá qual a sua parte na banda ou se você toca sozinho ou em dupla, ter chiadeira por causa de um cabo ruim. Até mesmo os cabos bons, se você não cuida, com o tempo vai ter uma chiadeira danada. Então, de vez em quando, é importante fazer manutenção, fazer aquela solda com estanho, olhar se não está quebrando. E outra coisa, se você tem um cabo apenas, você não tem nenhum. O ideal é que você tenha no mínimo 2 ou 3 cabos a mais aí dentro da sua bolsa, do seu case, tá? Outra coisa, uma mesa de som. Tem muita mesa no mercado, custo-benefício, e tem mesa que é muito barata e ao mesmo tempo pouca qualidade. Não quer dizer que sempre o barato vai ser ruim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você tomar cuidado, não sair comprando qualquer coisa que te mostram na internet. Tem um monte de mesinha que é muito fraca. Quando você vai olhar, ela não suporta nem mesmo muito bem o seu setup. Se você colocar aí as suas caixas de som, os seus microfones, tudo mais, não suporta bem, sobrecarrega. É uma mesa que não aguenta o batido, tá? Então você precisa ter no mínimo aí uma mesa razoável. Qual é a mesa que eu indico? Tem várias. Aí você pode olhar as linhas dessas marcas, né? Tem mesas mais baratas e mais caras, mas pelo menos são marcas que vão te entregar qualidade, que é, por exemplo, a Behringer, a Yamaha, que são marcas muito boas mesmo, e aí você pode confiar. Não tem apenas mesas caras aí nessas marcas, né? Mas tem mesa aí custo-benefício sim. E outra coisa, se você vai tocar, vai fazer evento, vai se comportar como profissional, você também precisa entender que equipamento faz parte. Equipamento bom para um profissional que vai se colocar numa posição de entregar qualidade. Então não adianta só procurar equipamentos aí muito básico que você tocaria apenas no churrasco da família. Aí é outra coisa, outra questão para os amigos. Se esse é o seu intuito, então pode mudar a rota, né? Não é esse tipo de equipamento que eu estou falando. Eu estou falando para quem vai tocar profissionalmente. Então a ideia é essa. Outra coisa é caixa de som, tá vendo? Eu indico sempre caixas de som ativas. Você não precisa de um amplificador
indicador externo. E também tem a questão do espaço no carro. Nem todo mundo tem uma carretinha, tem um caminhãozinho, uma picape, alguma coisa para levar equipamento. A maioria dos músicos aí, mesmo que profissionais, levam no carro, né? Esses que tocam aí nos eventos, restaurantes, casamentos e eventos corporativos, a maioria leva no carro. Então, caixa ativa é muito mais fácil, porque aí você reduz também a quantidade de equipamento que você vai levar e leva duas caixas já é o suficiente, geralmente, para espaços menores. Lógico que isso pode variar dependendo do tamanho do espaço e daquilo que você entende como espaço pequeno, né? Tem essa questão também. E falando de caixa boa, é necessário também olhar as marcas. Tem caixa JBL, tem caixa Stanner, tem caixa O'Neill e um monte de outras aí que você busca no mercado. Mas também tem caixas de som que são mais para uso amador. E você precisa entender isso, sempre diferenciar. Quando você for comprar, é necessário fazer essa divisão das coisas, entender o que é profissional e o que é amador para você não ter problema mais à frente. E outra, equipamento amador não dura muito, vai durar pouco. E dura mesmo. Para quem toca direto ou toda semana, sabe disso, né? Que equipamento dá manutenção também, assim como o seu carro ou qualquer outra coisa que você tenha na sua casa. Aí você vê embaixo aí nessa imagem o fluxo do som, né? Se você usar retorno, tem gente que prefere usar retorno com caixa de som. Aí o retorno fica a outra caixa ou mais de uma caixa que fica na frente do cantor, na lateral. E aí é mais um custo. Também precisa o mesmo princípio que se aplica às caixas ativas, se aplicam às caixas de retorno. Precisa ser caixa boa, caixa que tem alto-falante legal, que tem uma potência legal, que vai entregar, que vai empurrar o som. Você não vai ficar perdido, né, no evento. Quando você ligar as caixas, você faz a volta ali no ambiente para poder sentir o peso e não tem. E aí não entrega. Então é importante você avaliar muito bem. E quem pode te ajudar isso? Aqui no canal nós vamos falar sempre de equipamentos, vamos dar dicas, vamos mostrar alguns equipamentos, né? Hoje é um bate-papo aqui sobre uma forma geral de se tratar desse assunto para quem faz pequenos eventos. Mas fica aqui no canal, já se inscreve, já curte esse vídeo aqui também e vai procurando aqui nas playlists que eu já montei de vídeos. Tem vários vídeos interessantes para quem é profissional e para quem é amador. E fique ligado porque nós vamos falar de vários equipamentos, vamos mostrar, colocar na prática, funcionar, microfone, até mesmo acessórios como pedestais e outros mais que são usados aí. Então é isso, né? Guarde bem esse fluxo na mente e pense sempre de forma profissional, se é esse o seu intuito, que é trabalhar para esse tipo de público que é mais exigente. E equipamento faz a diferença sim. Há quem diga que não, que é só no talento, que é só na voz, que é só na mão, mas não cai nessa não. Porque na hora que você está tocando ali, que você está sozinho, quem falou isso não está lá para te ajudar. E eu sei que nessas horas, quando o aperto bate, a coisa fica feia e realmente é triste, tá bom? Te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você puder compartilhar e mais uma vez lembrando de se inscrever, vou agradecer demais e estamos juntos aqui falando sempre de áudio, que é o nosso foco.